Estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre este romance alemão que é A Mulher na Escada, do moço aqui, que eu não sei falar. Este daí. E esse livro, na verdade, minha irmã ganhou ele num sorteio no Instagram e ela ganhou três títulos. Acho que foi de Dia das Mulheres, uma coisa assim. Aí eu achei interessantezinha a história que fala que esse autor aqui, esse moço aqui, ele é autor do best-seller O Leitor, que eu não conheço. E que desde o Perfume, o romance alemão mais aclamado nacional e internacionalmente. Nossa, meu celular tá alto, né? E eu achei interessante porque, tipo assim, pelo menos pra mim, poucos títulos internacionais, assim, tipo alemão, sabe? Outras nacionalidades que chegam pra mim. Eu podia também procurar, né? Então, assim, eu peguei essa história que eu achei a sinopsezinha assim, interessante, mas é completamente diferente do que eu achava que era. Eu achava que ia ser uma coisa de um mistériozinho, uma coisa policial assim e tal, mas não, é um livro um pouco estranho no sentido ele fez eu pensar, ele, tipo assim, na vida, mas num sentido ruim. Tipo assim, eu tô tentando entender, pera. Não é... Ele faz a gente pensar. A história é a seguinte. A gente tem 3 personagens masculinos, sendo que um deles é o narrador, e uma personagem feminina. E é o seguinte, nós temos um cara que é super, super rico, um pintor e um advogado. E aí essa mulher, a Irene, ela é mulher do rico. Aí o cara rico pede pro pintor fazer um quadro dela e durante o processo a mulher abandona o marido para ficar com o pintor. E aí o pintor entra em contato com esse advogado porque ele quer... ele basicamente quer o quadro de volta. E o quadro chama A Mulher na Escada, que é a mulher, né, a Irene, descendo uma escada assim, toda nua. E aí acontece que o cara rico, eu tô falando assim porque eu não sei pronunciar o nome dos personagens. O cara rico, ele começa a danificar o quadro de forma que o pintor tem que ir pra casa dele toda vez para restaurar, né, o quadro, porque além dele não permitir, o rico ele não permite que o quadro saia da casa e o pintor não permite que outro pintor faça a restauração. Enfim, é uma confusão por causa desse quadro, maldito quadro. E aí é o seguinte, eles ficam brigando que o pintor quer o quadro de volta, o cara não fala assim, mas eu paguei, agora é meu, e aí o advogado tenta mediar aí a situação. Só que aí a gente vai ter uma situação que é o seguinte, o advogado, claro e óbvio, vai apaixonar pela mulher e eles vão combinar de fugir juntos. Só que a mulher tem outros interesses na cabeça, né? Ela tem os seus motivos, né, pessoais de querer fugir desses homens tudo. E aí acontece que na situação ali ela foge com o quadro. E aí anos depois esse quadro vai aparecer na Austrália, em Sydney, se eu não me engano, numa exposição. E aí, coincidentemente, esse advogado tá em Sydney a trabalho, e aí no intervalo ali que ele tem de reuniões e tal, ele vai no museu, na galeria de arte, não lembro, e vê o quadro. E na hora que ele encontra, que ele vê aquele quadro, todas essas lembranças voltam, né? Então a gente vai ter assim ele começa, tipo assim, é como se ele revivesse, né, o primeiro encontro, a primeira vez que ele viu a mulher,
as emoções que o quadro despertou nele e tal. Então, assim, é muito interessante. É, igual eu falei, eu achei que seria uma história, assim, policial, sabe, uma coisa mais assim. E não tem nada disso. É realmente um livro que fala sobre os sentimentos das pessoas e o cara, ele resolve, o advogado, ele resolve ficar em Sydney por mais um tempo e procurar a mulher. Aí ele entra em contato com um detetive particular para encontrar ela e ele acaba que encontra e ela se retirou tipo numa casa assim muito isolada da civilização, até porque ela é ilegal, né? Ela tá de imigrante legal. Então ela não pode meio que ela não é uma cidadã, né? Aos olhos assim do governo. Então ela tem uma vida toda retraída e tal, e é o que ela gosta, o que ela faz. E aí a gente vai ter uma lavagem de roupa suja dos dois. Aí quando o cara encontra a mulher, ele vai questionar ela a todo momento, tipo, não, por que você fugiu e me deixou sozinho? Por que, né, que a gente não foi junto? Eu tinha planos para nós e tal. Então, eu acho engraçado porque a história gira em torno do quadro, em torno da mulher, mas a mulher mesmo é um personagem super misterioso. A gente vai ficar sabendo pouquíssima coisa dela até no final assim da história. A gente vai a gente vai ter mesmo só a relação desses três homens com a mulher. Mas a gente não vai ter uma perspectiva dela assim. A gente tem só um pedaço em que ela fala que ela não queria mais ser tipo moeda de troca do rico e do pintor, né? Por isso que ela resolveu fugir, que o quadro foi só um meio que ela conseguiu, né, pra sair dessa confusão toda. E que ela, tipo assim, ela combinou de fugir com o advogado, mas é porque ela viu ali uma oportunidade para escapar, não foi porque ela amou ele ou nada do tipo. Então, assim, é interessante, esse livro me deixou meio perturbada. Sério, assim, é igual quando eu li o do Hemingway lá, O Velho e o Mar. Sei lá, eu terminei de ler esse livro e fiquei meio sem saber o que fazer da minha vida. Não sei, a todo momento a moça, o advogado, ele é um cara super certinho, todo sistemático, ele tem toda uma rotina e tal, nanana. E aí a mulher questiona essa posição dele, só que ela questiona como se fosse uma coisa ruim. E eu não acho que é ruim você ter uma rotina, sabe? Assim, você... Não sei, parece que ela fica cobrando dele uma posição, tipo assim, eu não sei, as pessoas acham que o sinônimo de viver, né, de aproveitar a vida é você, sei lá, sair, viajar e fazer um mochilão na Europa, umas coisas assim. E eu não acho que isso funciona pra todo mundo. Cada um vive a vida que quer. Se a rotina ali, sabe, acordar tal hora e trabalhar tal hora em tal lugar, fazer tal coisa, tá, né? Se isso é o que te faz feliz, seja feliz, sabe? Então, assim, eu fiquei... Ao mesmo tempo que eu achei a mulher, da parte dela, né, dela ter saído desses três caras e resolveu viver sozinha e azar deles, eu achei muito legal ter feito isso. Eu achei, tipo assim, é uma posição, né, que ela teve ali. Eu acho que a história é mais ou menos 1950, se eu não me engano. Não sei, não posso afirmar direito não. Então, assim, não é o que se espera, né? Não é um comportamento que se espera de uma mulher. Até porque as pessoas, a primeira coisa que eles questionam é justamente por que ela deixou o cara rico. Se ela tinha todos os privilégios, ela tinha empregados e carros e casas e joias e tal. E tipo, as pessoas não acham que isso é tudo, né? Mas enfim, então é um livro super curtinho, desse Bernhard Schlink, que eu achei muito interessante a leitura e aí, eu acho que eu até falei já, não é o tipo de livro que eu pegaria, assim, que eu compraria, tipo, nossa, olha, deve ser interessante. Então,
o fato da minha irmã ter ganhado o livro foi um ponto positivo, porque eu realmente não compraria esse livro, mas eu super recomendo ele, sim. É uma leitura que vai mexer com o seu psicológico aí, vai te fazer rever alguns conceitos aí de sua vida. E é o que eu falei, ele me deixou um pouco perturbado mesmo, no sentido de questionar a forma que eu levo a vida e, e se isso é bom ou se é ruim. Ah, sei lá, gente, é umas coisas. Nossa, é muito cabuloso isso. Sério, eu fico meio, sim, sem saber o que fazer. Mas eu achei a história muito legal, eu super recomendo, sim. É, é isso. A história é bem simples, você vê que é um enredo super simples, mas os diálogos. O livro é narrado na primeira pessoa, ele é narrado sob o ponto de vista do advogado. Mas, tipo assim, os diálogos são super inteligentes, sabe? Assim, os três personagens, por mais diferentes que eles sejam, né, de educação, né, por assim dizer, são pessoas que enxergam a vida de uma forma diferente, mas que se complementam. E aí eles todos acabam que é como se fosse tipo assim, sei lá, gente, não sei, eu acho que eu tô viajando já. Mas é como se a gente tivesse tipo uma pessoa e quatro personalidades diferentes. Não que a pessoa seja tipo bipolar, mas sabe assim, quatro vertentes assim diferentes, sabe? Que você tem ali a pessoa, o executivo, né, a pessoa louca ali do dinheiro, que o cara é inteligentíssimo, o rico, ele é muito inteligente. O pintor que tem essa veia artística e que preza e que daria tudo dele só pra ter o quadro dele, né, de novo e tal. O fato da mulher de se sentir como um objeto ali na situação e o fato dela ter pego e resolvido com as próprias mãos, né, a situação. E o advogado, que você vê, tipo, a gente, durante a história a gente vê o crescimento dele, aquele cara certinho e tal, ter aquela rotina, e aí um belo dia ele fala, não, eu vou ficar mais um dia aqui em Sydney. Aí ele pensa, nossa, não, mas aí eu tenho que ligar e avisar pra fulano que eu não vou, porque aí ele vai fazer isso e aí vai fazer aquilo. A pessoa toda sistemática, sabe? Então assim, eu acho que, sei gente, esse livro é estranho. É um estranho bom, que vai mexer com a sua cabeça e eu super recomendo. E fica aqui a dica, né? A Mulher na Escada. Eu espero que não tenha ficado muito confuso esse vídeo, senão eu vou ter que refazer. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.